Aposto meu carro que você não conserta esse motor, desafiou o milionário arrogante. Mas 2 dias depois, ele não acreditou. O sol nascia sobre Ribeirão Preto, pintando de dourado as ruas ainda vazias. Mas na oficina Rota Prime Motors, Matheus Silva já estava há 2 horas imerso no que mais amava fazer. Suas mãos calejadas dançavam entre as peças de um motor Volkswagen 1.6, cada movimento preciso como o de um cirurgião. Aos 28 anos, ele carregava nos olhos a sabedoria de quem aprendeu que as máquinas falam uma linguagem própria, uma linguagem que poucos conseguem compreender verdadeiramente. A oficina era seu santuário. Entre chaves de fenda, martelos e o cheiro característico de óleo usado, Matheus encontrava uma paz que o mundo exterior raramente lhe oferecia. Desde os 12 anos, quando seu pai o trouxe pela primeira vez àquele lugar, ele soube que ali era onde pertencia. Não por acaso ou destino, mas por uma conexão genuína com cada parafuso, cada pistão, cada centelha de vida que pulsava dentro dos motores. Seus colegas de trabalho conheciam bem sua natureza reservada. Enquanto eles discutiam futebol e faziam piadas durante os intervalos, Matheus preferia observar, aprender, absorver cada detalhe do funcionamento das máquinas ao seu redor. Não era timidez, era escolha. Ele descobrira cedo que as palavras muitas vezes eram desnecessárias quando se tinha a habilidade para falar através das ações. Carlos, o dono da oficina, observava Matheus com uma mistura de admiração e preocupação paternal. Conhecia o rapaz desde criança e sabia que por trás daquela aparente simplicidade havia um talento extraordinário. Matheus conseguia diagnosticar problemas que outros mecânicos experientes demoravam dias para identificar. Sua intuição mecânica era quase sobrenatural. Naquela manhã específica, Matheus trabalhava em um motor que outros 2 mecânicos já haviam declarado como perda total. O proprietário, um comerciante local, estava disposto a vender o carro para ferro velho. Mas Matheus via possibilidades onde outros viam destruição. Suas mãos exploravam cada componente com a delicadeza de quem toca um instrumento musical, procurando a nota desafinada no conjunto. A rotina da oficina seguia seu ritmo natural. Clientes chegavam e partiam, alguns satisfeitos, outros impacientes. Matheus permanecia concentrado em seu trabalho, alheio às conversas e ao movimento ao redor. Para ele, cada motor tinha uma personalidade única, uma história para contar através de seus ruídos, vibrações e comportamentos peculiares. Seu método de trabalho era meticuloso. Primeiro, escutava, fechava os olhos e deixava o motor falar com ele através de seus sons. Depois, tocava, sentindo cada vibração, cada irregularidade. Só então, começava a desmontar peça por peça, como quem desvenda um mistério. Seus colegas frequentemente brincavam dizendo que ele conversava com os carros e talvez não estivessem completamente errados. A simplicidade de Matheus se refletia também em suas roupas sempre limpas, apesar do trabalho sujo, e em seus modos gentis com todos ao redor. Ele cumprimentava cada pessoa com um aceno respeitoso, oferecia ajuda quando necessário e nunca se envolvia em discussões ou conflitos. Sua presença era reconfortante, como a de alguém que irradiava serenidade genuína. Quando o relógio marcou o meio-dia, seus colegas se reuniram para o almoço, discutindo animadamente sobre o jogo da noite anterior. Matheus preferiu ficar, aproveitando o silêncio para avançar em seu trabalho. Era nesses momentos de solidão que ele se sentia mais conectado com sua verdadeira paixão, longe dos ruídos e pressões do mundo exterior. O ronco grave e potente ecoou pelas ruas próximas à oficina antes mesmo do carro aparecer. Era um som que fazia cabeças se virarem e corações acelerarem. O rugido inconfundível de um BMW M8 Competition em toda sua glória mecânica. Mas havia algo errado naquele rugido.
uma irregularidade que apenas ouvidos treinados conseguiriam detectar. Eduardo Belfort dirigia o monstro de 625 cavalos com a arrogância de quem havia conquistado o mundo aos 45 anos. Empresário do ramo imobiliário, dono de uma construtora que erguia edifícios luxuosos por todo o interior paulista, ele carregava o sucesso financeiro como uma armadura dourada. Seu terno italiano claro contrastava com os óculos escuros importados, uma combinação que gritava status e poder. O BMW estacionou em frente à oficina com uma presença intimidadora. Sua pintura preta espelhada refletia o sol do meio-dia como um espelho líquido, e cada linha de seu design aerodinâmico sussurrava velocidade e exclusividade. Era o tipo de carro que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 5 anos de trabalho. Eduardo desceu do veículo com movimentos calculados, ajustando os punhos da camisa social e verificando o relógio suíço no pulso. Seus sapatos de couro italiano tocaram o chão da oficina como se estivesse invadindo território inimigo. O contraste entre sua elegância urbana e o ambiente operário era gritante, quase teatral. Carlos, o proprietário da oficina, aproximou-se com a hospitalidade profissional que desenvolvera ao longo de décadas lidando com clientes de todos os tipos. Havia algo na postura de Eduardo que o deixava em alerta, uma energia predatória que ele reconhecia em pessoas acostumadas a conseguir tudo através da intimidação e do dinheiro. "O motor está acabado", declarou Eduardo sem preâmbulos, sua voz carregada de uma certeza arrogante. "3 oficinas já disseram que não tem jeito. Está batendo biela, perdendo potência, é ferro velho de luxo." Ele falava como se estivesse fazendo um favor ao trazer aquele problema para a pequena oficina. Carlos examinou rapidamente o motor, seus anos de experiência permitindo-lhe identificar os sinais óbvios de desgaste e problemas internos. Realmente parecia um caso perdido para a maioria dos mecânicos. Eduardo observava cada reação com um sorriso cínico, como um predador que sente o cheiro do medo na presa. "Vocês são a 4ª oficina", continuou Eduardo, caminhando ao redor do carro como um general inspecionando tropas. "Se nem vocês conseguirem, vou mandar para a sucata, mas tenho certeza de que vão me decepcionar como todos os outros." Suas palavras carregavam um desprezo mal disfarçado, como se estivesse se divertindo com a situação. Os mecânicos da oficina se reuniram ao redor do BMW, discutindo em sussurros as possibilidades e os desafios que aquele motor apresentava. Era evidente que se tratava de um trabalho extremamente complexo, que demandaria conhecimento técnico avançado e equipamentos especializados. Eduardo observava tudo com aquele sorriso condescendente, claramente esperando ver a derrota estampada nos rostos daqueles homens simples. Mateus, que havia parado seu trabalho para observar a movimentação, mantinha-se a uma distância respeitosa. Ele estudava o carro não com os olhos de quem cobiça, mas com a curiosidade técnica de quem enxerga além da superfície dourada. Para ele, aquela máquina era um quebra-cabeças fascinante, independentemente do comportamento arrogante de seu proprietário. A tensão no ar era palpável. Carlos sabia que aceitar aquele desafio poderia trazer tanto prestígio quanto humilhação para sua oficina. Eduardo, por sua vez, parecia se divertir com o desconforto que sua presença causava, como alguém acostumado a usar o poder econômico como uma arma psicológica. Eduardo caminhou pela oficina com a desenvoltura de quem se sentia superior a tudo e todos ao seu redor. Seus olhos percorreram cada canto do ambiente, registrando detalhes que reforçavam sua sensação de superioridade. As ferramentas antigas, mas bem cuidadas, os uniformes simples dos trabalhadores, a modéstia do lugar que contrastava drasticamente com seu mundo de luxo e ostentação. "Olhem só", ele disse em voz alta, garantindo que todos pudessem ouvir. "Uma oficinazinha de bairro querendo consertar um motor que custou mais de R$300 mil.
Sua risada soou falsa e cortante, ecoando entre as paredes de concreto. Vocês já viram um motor V8 biturbo por dentro? Sabem o que é uma injeção direta de alta pressão? Os mecânicos se entreolharam, alguns visivelmente incomodados com o tom desdenhoso. Carlos mantinha a compostura profissional, mas seus punhos cerrados revelavam a tensão crescente. Ele conhecia bem o tipo. Homens que confundiam dinheiro com inteligência, poder econômico com valor humano. Foi então que Eduardo notou Mateus, que continuava observando tudo a uma distância segura, os braços cruzados sobre o peito, expressão serena e atenta. Havia algo na postura daquele jovem mecânico que irritou profundamente o empresário. Talvez fosse a ausência de intimidação em seus olhos, ou a forma como ele olhava diretamente para o BMW sem qualquer traço de reverência ou desejo. E você ali, parado no canto. Eduardo apontou diretamente para Mateus, sua voz carregada de provocação. Aposto que nunca nem sentou em um carro que custa mais que sua casa, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de expectativa e desconforto. Mateus não respondeu imediatamente. Seus olhos se moveram lentamente do rosto de Eduardo para o BMW. Depois voltaram para o empresário com uma calma que desconcertou a todos os presentes. Não havia raiva, medo ou submissão em sua expressão. Apenas uma avaliação silenciosa e profunda. Vocês querem saber o que eu acho? Continuou Eduardo, interpretando o silêncio como confirmação de sua superioridade. Acho que esse motor vai derrotar todos vocês. Vai expor a diferença entre quem entende de verdade de mecânica e quem só sabe trocar óleo e pastilha de freio. A provocação atingiu seu objetivo. Alguns mecânicos começaram a resmungar, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Carlos deu um passo à frente, claramente preparando-se para defender sua equipe e sua oficina. A tensão no ambiente havia alcançado um ponto crítico. Foi então que Eduardo teve sua ideia mais cruel. Olhando diretamente para Mateus, que permanecia impassível apesar das provocações, ele decidiu transformar a situação em um espetáculo público de humilhação. Sabe de uma coisa? Disse, tirando a chave do BMW do bolso e balançando-a no ar. Vou fazer uma aposta que vocês nunca vão esquecer. O metal da chave capturou a luz fluorescente da oficina, criando reflexos que dançavam pela parede. Eduardo sabia que tinha a atenção de todos agora e saboreava cada segundo daquele momento de poder absoluto. Aposto este carro, ele declarou solenemente, que nenhum de vocês consegue consertar esse motor. Um murmúrio de surpresa percorreu a oficina. Apostar um BMW M8 era algo completamente fora de qualquer lógica comercial normal. Eduardo continuou, seu sorriso se alargando, enquanto elaborava os termos de sua aposta cruel. Mas não é qualquer um de vocês. Eu aposto especificamente nele, apontou novamente para Mateus. Aposto meu carro que você, rapazinho silencioso, não consegue fazer esse motor roncar de novo. As palavras ecoaram pela oficina como um desafio medieval. Um duelo de honra travado com ferramentas e conhecimento ao invés de espadas. Eduardo estava tão confiante em sua vitória que transformara uma simples consulta mecânica em um espetáculo público de humilhação. O silêncio que se seguiu à aposta de Eduardo foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Mateus, que permanecia na mesma posição, imóvel como uma estátua. Seus colegas de trabalho mal conseguiam acreditar no que acabaram de ouvir. Um desconhecido estava apostando um carro de R$500 mil na incapacidade de seu companheiro mais reservado. Eduardo saboreava o momento, convencido de que havia encontrado a forma perfeita de expor a fragilidade daquelas pessoas simples. Em sua mente calculista não havia possibilidade de perda. 3 oficinas especializadas já haviam declarado o motor como irreparável. Um mecânico de bairro jamais conseguiria onde especialistas falharam. Carlos deu um passo à frente, claramente incomodado com a situação. Olha, senhor Eduardo, isso não é necessário.
Podemos avaliar seu carro normalmente, dar um orçamento justo e... Mas foi interrompido por um gesto firme da mão do empresário, que não tinha a menor intenção de recuar de sua provocação. Não, não. Eduardo balançou a cabeça com falsa benevolência. Eu insisto na aposta. É uma oportunidade única para seu funcionário aí ganhar um carro dos sonhos. Claro, se ele tiver competência para isso. Sua risada ecoou novamente pela oficina, mais cruel desta vez. Os outros mecânicos começaram a sussurrar entre si. Alguns claramente preocupados com Mateus, outros indignados com a arrogância do cliente. José, o mais velho do grupo, aproximou-se de Mateus e sussurrou: "Não precisa aceitar isso, moleque. Esse cara tá só querendo humilhar a gente." Mas Mateus parecia alheio às preocupações dos colegas. Seus olhos estudavam o BMW com uma intensidade diferente agora, como se estivesse enxergando além da superfície metálica e penetrando nos mistérios internos da máquina. Havia uma conexão se formando, um diálogo silencioso entre homem e motor que transcendia as palavras e provocações ao redor. E Eduardo, interpretando o silêncio como hesitação ou medo, decidiu apertar ainda mais o cerco. "Está com medo, rapaz. Eu entendo. Não é todo dia que alguém como você tem a chance de ganhar um carro assim. Mas também não é todo dia que vocês enfrentam um desafio de verdade." Foi então que algo mudou na expressão de Mateus. Não foi raiva ou indignação, mas uma espécie de determinação serena que se cristalizou em seus olhos. Ele se endireitou ligeiramente, os ombros se alinharam, e pela primeira vez, desde que Eduardo chegara, ele se moveu em direção ao grupo. Cada passo de Mateus foi medido, deliberado. Não havia pressa ou agitação em seus movimentos, apenas a confiança tranquila de alguém que havia tomado uma decisão irrevogável. Quando chegou próximo ao BMW, estendeu a mão direita em direção a Eduardo. Um gesto simples, mas carregado de significado. Eduardo olhou para a mão estendida por um momento, surpreso com a resposta. Esperava recusa, argumentos ou pedidos de clemência. Não esperava aquela aceitação silenciosa e digna. Por um breve instante, uma sombra de dúvida passou por seus olhos, mas foi rapidamente suprimida pelo ego inflado. "Excelente!" exclamou Eduardo, apertando a mão de Mateus com força excessiva, tentando uma última demonstração de dominância física. "Então está aceito. Você tem, digamos, uma semana para fazer esse motor funcionar perfeitamente. Se conseguir, o carro é seu. Se não conseguir..." Deixou a frase no ar, o sorriso cruel retornando ao rosto. Mateus apenas acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível que selou o acordo mais inusitado que aquela oficina já havia presenciado. Não houve palavras grandiosas, promessas vazias ou bravatas. Apenas a aceitação silenciosa de um homem que sabia exatamente no que estava se metendo. Quando Eduardo finalmente partiu, deixando o BMW na oficina como um troféu antecipado de sua vitória, a atmosfera do local mudou completamente. O silêncio pesado que havia dominado os momentos finais da aposta deu lugar a um burburinho de conversas preocupadas e conselhos não solicitados direcionados a Mateus. "Você enlouqueceu, moleque!" José balançava a cabeça em desaprovação. "Esse motor tá morto. 3 oficinas especializadas já disseram isso. O cara só tá querendo se divertir às nossas custas." Outros mecânicos se aproximaram, cada um oferecendo sua opinião sobre a insensatez de aceitar tal desafio. Carlos observava tudo com uma expressão pensativa. Conhecia Mateus há tempo suficiente para saber que o rapaz não tomava decisões impulsivas. Se havia aceitado a aposta, certamente via algo que os outros não conseguiam enxergar. Decidiu dispersar o grupo. "Chega, pessoal, vamos voltar ao trabalho. Deixem o Mateus em paz." Quando finalmente ficou sozinho com o BMW, Mateus sentiu uma estranha mistura de ansiedade e excitação. Não era a ansiedade do medo, mas a tensão positiva de quem estava prestes a mergulhar em um desafio técnico
extraordinário. Suas mãos, sempre tão seguras com as ferramentas, tremeram ligeiramente quando tocaram pela primeira vez a carroceria do carro. O BMW M8 era uma obra-prima da engenharia automotiva alemã. Cada linha havia sido pensada para maximizar performance e aerodinâmica. O motor V8 biturbo de 4,4 litros era uma sinfonia de precisão mecânica, capaz de gerar potência suficiente para transformar asfalto em mera sugestão de limite. Mas agora, aquela máquina poderosa estava silenciosa, derrotada por problemas internos que haviam frustrado especialistas. Mateus abriu o capô com reverência, como quem abre um livro sagrado. O compartimento do motor se revelou diante dele em toda sua complexidade. Tubulações entrelaçadas, chicotes elétricos serpenteando entre componentes, turbos gêmeos aguardando pacientemente para forçar ar nos cilindros. Era intimidante e fascinante ao mesmo tempo. Ele começou sua investigação da forma que sempre fazia, ouvindo. Ligou o motor e fechou os olhos, deixando que cada ruído irregular, cada vibração anômala contasse sua história. O V8 tossiu para a vida com relutância, seu ronco poderoso agora reduzido a um resmungo doente e irregular. Havia batidas, falhas na combustão, perda evidente de compressão. Com as mãos, Mateus explorou cada componente acessível, sentindo temperaturas, vibrações, a textura de peças que deveriam estar lisas, mas apresentavam rugosidades suspeitas. Seus dedos eram instrumentos de diagnóstico mais precisos que muitos equipamentos eletrônicos. Ele conseguia detectar desgastes e problemas através do toque que máquinas não registravam. O diagnóstico inicial confirmou suas suspeitas mais sombrias. O motor não estava apenas com problemas, estava praticamente destruído internamente. Os pistões apresentavam sinais de desgaste extremo, as camisas dos cilindros estavam riscadas e o som característico de batida de biela indicava que os mancais estavam completamente comprometidos. Qualquer mecânico sensato declararia aquele motor como perda total. O custo de uma reforma completa ultrapassaria facilmente o valor de um carro popular novo. Era exatamente por isso que 3 oficinas especializadas haviam desistido. Mas Mateus via possibilidades onde outros viam apenas destroços. Ele passou o resto da tarde elaborando mentalmente um plano de ataque. Cada problema identificado era catalogado, priorizado, conectado aos outros numa teia complexa de causa e efeito. Não seria apenas uma reforma, seria uma ressurreição mecânica que demandaria cada grama de conhecimento e intuição que ele possuía. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Ribeirão Preto em tons dourados, Mateus ainda estava debruçado sobre o motor, estudando, planejando, preparando-se para a batalha técnica que se iniciaria no dia seguinte. O segundo dia amanheceu com Mateus já na oficina, antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem o chão. Ele havia passado uma noite inquieta, não por nervosismo, mas pela ansiedade criativa de quem estava prestes a embarcar na jornada técnica mais desafiadora de sua vida. O BMW o aguardava como um paciente complexo, esperando uma cirurgia delicada. Suas ferramentas estavam organizadas com precisão militar ao lado do carro. Cada chave inglesa, cada soquete, cada instrumento de medição ocupava sua posição exata numa coreografia que ele desenvolvera ao longo dos anos. Não era superstição, mas método. A organização física refletia a clareza mental necessária para enfrentar problemas complexos. A desmontagem começou de forma sistemática. Mateus removeu primeiro todos os componentes externos, filtros, tubulações, chicotes elétricos, tudo que pudesse obstruir o acesso ao coração do problema. Cada peça removida era cuidadosamente etiquetada e posicionada numa sequência lógica que facilitaria a posterior remontagem. O motor V8 revelou gradualmente seus segredos mais íntimos. Quando o cabeçote foi finalmente removido, expondo os cilindros internos,
O estrago se mostrou ainda pior do que Mateus havia imaginado. As paredes dos cilindros estavam severamente danificadas, com riscos profundos que contavam a história de metal contra metal numa dança destrutiva. José passou pelo local e balançou a cabeça ao ver o estado interno do motor. "Tá vendo? Eu te disse, isso aí é ferro velho de luxo. Nem o milagre de Aparecida salva esse motor." Mas Mateus continuou trabalhando, imperturbável diante do pessimismo alheio. Cada pistão removido revelava danos únicos. Alguns tinham as saias rachadas, outros apresentavam riscos nos anéis de segmento. Os mancais das bielas estavam literalmente derretidos em alguns pontos. Metal fundido pela fricção excessiva e falta de lubrificação adequada. Era o resultado de manutenção inadequada somada ao uso abusivo de um motor de alta performance. Mateus fotografou mentalmente cada detalhe, cada dano, cada particularidade daquele V8 em agonia. Para ele, não eram apenas destroços, mas pistas valiosas sobre como aquela máquina havia chegado àquele estado. Compreender a causa era fundamental para implementar a cura adequada. A tarde foi dedicada à limpeza meticulosa de cada componente recuperável. Mateus usou solventes especiais, escovas de diferentes durezas, jatos de ar comprimido. Cada peça que podia ser salva recebia atenção obsessiva, como se fosse uma joia sendo restaurada. Suas mãos trabalhavam com a paciência de um artesão medieval. Carlos observava o trabalho de longe, impressionado com a metodologia e dedicação de seu funcionário. Havia algo quase ritualístico na forma como Mateus manipulava as peças, uma reverência que transcendia a simples mecânica. Era arte disfarçada de ofício. Conforme o dia avançava, outros mecânicos da oficina ocasionalmente se aproximavam para observar o progresso. Alguns faziam comentários desencorajadores, outros ofereciam sugestões não solicitadas. Mateus escutava tudo com paciência, mas não se desviava de seu método cuidadosamente planejado. A descoberta mais chocante veio no final do dia, quando Mateus examinou o bloco do motor com uma lanterna potente. Além de todos os danos evidentes, havia uma trinca quase imperceptível numa das paredes do cilindro. O tipo de dano que transformaria qualquer esperança de recuperação em pura fantasia para a maioria dos mecânicos. Mas Mateus sorriu pela primeira vez desde que a aposta havia sido feita. Não era um sorriso de alegria, mas de reconhecimento. Ele havia encontrado o quebra-cabeças perfeito, o desafio que testaria cada limite de sua habilidade e criatividade. Aquela trinca não era um obstáculo, era uma oportunidade de provar que impossível era apenas uma palavra. O terceiro dia trouxe consigo uma energia diferente para a oficina. Palavras sobre a aposta inusitada havia se espalhado pelo bairro, e curiosos começaram a aparecer para observar o desenrolar daquela história improvável. Mateus, alheio à crescente atenção, mergulhou ainda mais fundo em seu trabalho de reconstrução. A primeira tarefa era resolver a trinca no bloco do motor, um problema que derrotaria a maioria dos profissionais. Mateus estudou o dano sob diferentes ângulos e iluminações, mapeando mentalmente as opções disponíveis. A solda tradicional estava fora de questão devido à liga especial do bloco alemão. Seria necessário um método mais sofisticado. Ele decidiu usar uma técnica que aprendera anos atrás com um mecânico veterano: enxerto metálico seguido de usinagem de precisão. Era um processo delicado, que demandava não apenas conhecimento técnico, mas intuição, quase artística, sobre comportamento de metais sob pressão e temperatura. O trabalho começou com a preparação meticulosa da área danificada. Mateus usou fresas de precisão para criar uma superfície perfeitamente lisa ao redor da trinca, removendo qualquer metal comprometido. Cada movimento da ferramenta era calculado, controlado, definitivo. Não havia espaço para erros.
O enxerto foi fabricado a partir de uma liga especial que Matheus conseguiu através de um fornecedor especializado em motores de competição. O pequeno pedaço de metal custou mais do que muitos mecânicos ganhavam em uma semana, mas era a única solução viável para aquele tipo específico de dano. A instalação do enxerto foi um processo que durou horas. Matheus trabalhou com a precisão de um joalheiro, ajustando ângulos e pressões até que o metal novo se fundisse perfeitamente com o original. O resultado final era quase imperceptível. Apenas um especialista muito experiente conseguiria detectar que houve intervenção. Enquanto o enxerto esfriava e se acomodava, Matheus voltou sua atenção para os pistões danificados. Alguns podiam ser recuperados através de usinagem e substituição de anéis, mas outros precisavam ser completamente substituídos. Encontrar pistões compatíveis para um motor de alta performance não era tarefa simples. Carlos, que havia observado todo o processo de reparo da trinca com crescente admiração, decidiu ajudar. Usou seus contatos no meio automotivo para localizar peças originais BMW em distribuidores especializados. O custo era assombroso, mas ele estava disposto a investir na habilidade excepcional de seu funcionário. A tarde foi dedicada à reconstrução das bielas. Matheus desmontou cada uma, substituiu os bronzinas comprometidos e verificou o alinhamento com equipamentos de precisão. Era um trabalho tedioso que exigia concentração absoluta. Um erro de poucos décimos de milímetro poderia comprometer todo o motor. Os cilindros danificados receberam tratamento especial. Matheus usou uma brunidora de precisão para remover os riscos e criar uma superfície perfeitamente lisa. O processo gerava um pó fino de metal que ele coletava cuidadosamente. Nada podia contaminar o ambiente interno do motor durante a reconstrução. Conforme o dia avançava, a transformação se tornava evidente. Peças que pareciam destinadas ao lixo ganhavam nova vida sob as mãos hábeis de Matheus. Cada componente reconstruído era testado, medido, aprovado segundo padrões que ele mesmo estabelecera ao longo dos anos. Eduardo apareceu no final do dia para verificar o progresso, sua arrogância ligeiramente abalada pela seriedade e profissionalismo que encontrou. Esperava ver um mecânico desesperado lutando contra o impossível, mas encontrou um artesão trabalhando com confiança e método. Pela primeira vez, uma pequena sombra de dúvida passou por sua mente. O quarto dia amanheceu com uma pressão diferente no ar. Matheus sabia que estava se aproximando do momento crucial, a remontagem final do motor. Todos os componentes haviam sido reparados, substituídos ou reconstruídos segundo seus padrões exigentes. Agora era hora de transformar aquela coleção de peças perfeitas numa sinfonia mecânica harmoniosa. A remontagem de um motor V8 de alta performance é uma arte que poucos dominam completamente. Cada componente deve ser posicionado com precisão micrométrica. Cada torque aplicado segundo especificações exatas. Cada folga calculada para funcionar perfeitamente sob condições extremas de pressão e temperatura. Matheus começou pelo bloco, instalando cuidadosamente o virabrequim recondicionado. O eixo de aço forjado pesava mais de 20 quilos e precisava ser manuseado com extremo cuidado. Suas mãos, por mais fortes que fossem, precisaram da ajuda de equipamentos especiais para posicionar a peça com a precisão necessária. Cada biela foi conectada ao virabrequim numa sequência específica, respeitando a ordem de ignição do motor alemão. Matheus verificou múltiplas vezes o aperto dos parafusos, usando um torquímetro calibrado para garantir que cada conexão atendesse às especificações originais da BMW. Um erro nesta etapa poderia resultar em falha catastrófica. Os pistões reconstruídos deslizaram suavemente para dentro dos cilindros brunidos. Matheus havia calculado as folgas com precisão de centésimos de milímetro, garantindo que houvesse espaço suficiente para expansão térmica sem comprometer a compressão.
Era um equilíbrio delicado entre performance e durabilidade. A instalação dos anéis de segmento demandou paciência especial. Cada anel tinha uma posição específica, uma orientação correta, uma função única no conjunto. Mateus os posicionou um por um, verificando que as aberturas estavam desencontradas para evitar vazamentos de compressão. Carlos observava o trabalho com admiração crescente. Havia conhecido muitos mecânicos talentosos ao longo dos anos, mas nunca havia visto alguém trabalhar com a precisão quase cirúrgica que Mateus demonstrava. Cada movimento era calculado, cada decisão baseada em conhecimento profundo e experiência acumulada. O cabeçote, que havia sido completamente recondicionado, foi cuidadosamente posicionado sobre o bloco. Mateus aplicou selante específico nos pontos críticos, garantindo que não houvesse vazamentos de fluidos ou perda de compressão. Os parafusos do cabeçote foram apertados numa sequência específica, seguindo o padrão em cruz recomendado pela fabricante. O sistema de válvulas recebeu atenção especial. Mateus ajustou cada folga individualmente, usando calibradores de precisão, para garantir que as válvulas abrissem e fechassem nos momentos exatos do ciclo de combustão. Era um trabalho minucioso que exigia concentração absoluta. Conforme o motor ganhava forma, outros mecânicos da oficina se aproximavam ocasionalmente para observar o progresso. Havia uma reverência quase religiosa na forma como eles observavam Mateus trabalhar. Era evidente que estavam presenciando algo excepcional, uma demonstração de maestria técnica que poucos teriam oportunidade de ver. No final do dia, o motor estava quase completo. Faltavam apenas os sistemas auxiliares: bomba d'água, alternador, sistema de injeção, chicotes elétricos. Mateus sabia que estava a poucas horas de descobrir se todo o seu trabalho meticuloso resultaria no ronco poderoso que Eduardo havia desafiado-o a ressuscitar. O quinto dia chegou carregado de expectativa. Eduardo havia marcado de aparecer no final da tarde para verificar o resultado de sua aposta, confiante de que encontraria Mateus derrotado e um motor ainda silencioso. A notícia sobre o desafio havia se espalhado pela cidade e pequenos grupos de curiosos começaram a se formar em frente à oficina. Mateus chegou antes do nascer do sol, como havia feito nos últimos dias. O BMW o aguardava com o capô aberto, seu motor quase completamente remontado, brilhando sob as luzes da oficina. Faltavam apenas os toques finais: conectar os sistemas eletrônicos, abastecer com fluidos novos e realizar os ajustes finais. Suas mãos trabalhavam com a precisão de um relojoeiro enquanto conectava cada chicote elétrico, cada sensor, cada componente do complexo sistema de gerenciamento eletrônico do motor alemão. Não podia haver erros. Um único fio conectado incorretamente poderia causar danos irreversíveis a todo o trabalho realizado. O óleo sintético de alta performance foi despejado cuidadosamente no motor, seguido pelo fluido de arrefecimento especial para motores turbo. Mateus verificou cada nível, cada conexão, cada detalhe que pudesse influenciar o funcionamento perfeito da máquina que havia ressuscitado das cinzas. Carlos observava nervosamente enquanto os outros mecânicos se reuniam ao redor do BMW. Todos sabiam que aquele momento definiria não apenas o destino da aposta, mas também a reputação da oficina e, principalmente, o reconhecimento do talento excepcional de Mateus. Às 14h, Mateus declarou estar pronto para o teste inicial. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas da adrenalina que precede momentos históricos. Ele se posicionou no banco do motorista, ajustou os espelhos, respirou fundo e girou a chave de ignição. Um motor de partida gemeu por alguns segundos, que pareceram eternos. Então, como um milagre mecânico se materializando, o V8 ganhou vida com um ronco baixo e regular. Não havia batidas, irregularidades ou ruídos suspeitos.
Apenas o som perfeito de 8 cilindros trabalhando em harmonia absoluta. Um silêncio reverente tomou conta da oficina por alguns segundos, quebrado apenas pelo ronco hipnotizante do motor. Então explodiu uma festa espontânea de gritos de alegria, palmas e abraços. José, o mais cético de todos, limpou uma lágrima discreta dos olhos. "Eu não acreditei até ouvir", murmurou emocionado. Mateus aumentou gradualmente a rotação, testando a resposta do acelerador. O motor respondia com a suavidade de seda líquida, cada RPM elevado, revelando a potência dorminha que havia sido despertada. Os turbos entraram em funcionamento com um assovio característico, empurrando o motor para níveis de performance que rivalizavam com sua condição original. A multidão que se formara na rua explodiu em aplausos quando o ronco potente ecoou pelas redondezas. Mateus saiu do carro com um sorriso discreto, mas profundamente satisfeito. Havia conseguido o impossível através de conhecimento, dedicação e uma pitada daquela magia que apenas os verdadeiros mestres de seu ofício possuem. Carlos abraçou Mateus com orgulho paternal, sabendo que havia presenciado algo que poucos teriam a oportunidade de ver. Seu funcionário mais silencioso havia provado que verdadeira excelência não precisa de palavras para se manifestar. Ela fala através de resultados incontestáveis. Eduardo chegou pontualmente às 5 da tarde, dirigindo seu Mercedes-Benz prateado com a arrogância usual, ligeiramente abalada pela multidão reunida em frente à oficina. O burburinho de conversas animadas e a atmosfera de celebração o deixaram visivelmente desconfortável. Aquilo não fazia parte de seus planos. Ele desceu do carro, ajustando o terno e os óculos escuros, mas sua postura usual de superioridade havia perdido parte da convicção. Carlos o recebeu com um sorriso que misturava profissionalismo e satisfação mal disfarçada. "Boa tarde, Sr. Eduardo. Seu carro está pronto." Eduardo caminhou em direção ao BMW, tentando manter a compostura, mas seus olhos já haviam registrado detalhes que o deixavam cada vez mais apreensivo. O motor estava funcionando suavemente. O som era perfeito. Não havia qualquer sinal dos problemas que 3 oficinas haviam declarado como irreparáveis. Mateus estava parado ao lado do carro, ainda vestindo seu macacão de trabalho, as mãos limpas, mas carregando as marcas de 5 dias de trabalho intenso. Seus olhos encontraram os de Eduardo sem desafio ou triunfalismo. Apenas a serenidade tranquila de quem havia cumprido uma promessa feita a si mesmo. "Isso é impossível", Eduardo murmurou mais para si mesmo do que para os presentes. Ele se aproximou do motor, inclinou-se sobre o compartimento e ouviu atentamente. O V8 ronronava com a perfeição de uma máquina saída da fábrica, cada cilindro contribuindo harmoniosamente para aquela sinfonia mecânica. Carlos explicou brevemente o trabalho realizado. A trinca soldada no bloco, os pistões reconstruídos, as bielas refeitas, todo o sistema de válvulas recondicionado. Eduardo escutava em silêncio crescente, sua expressão passando de descrença para a aceitação relutante da realidade que se impunha diante dele. "Quer dar uma volta para testar?" Carlos ofereceu as chaves do BMW para Eduardo. O empresário hesitou por um momento, então pegou as chaves com mãos que tremiam imperceptivelmente. Entrou no carro, ajustou o banco e partiu para um teste que ele sabia que confirmaria sua derrota. 15 minutos depois, Eduardo retornou dirigindo lentamente, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. O motor havia respondido perfeitamente a todos os testes. Aceleração suave, potência plena disponível, nenhum ruído ou vibração anômala. Era impossível negar. Mateus havia conseguido o impossível. Eduardo estacionou o BMW exatamente na mesma posição onde havia deixado 5 dias antes. Saiu do carro em silêncio, ficou parado por longos momentos, olhando para o veículo que não mais lhe pertencia. Então, num gesto que surpreendeu a todos os presentes, estendeu a mão para Mateus. "Parabéns", disse simplesmente, sua voz carregada de uma humildade forçada, mas genuína. "Você é excepcional."
Retirou as chaves do bolso e as entregou para Mateus, cumprindo sua parte no acordo que havia proposto com tanta arrogância apenas 5 dias antes. Mateus recebeu as chaves com a mesma serenidade com que havia aceitado o desafio. Não houve palavras de triunfo, gestos de celebração ou qualquer demonstração de superioridade. Apenas um aceno respeitoso e um sorriso discreto que reconhecia tanto a vitória quanto a dignidade do derrotado. A multidão explodiu em aplausos quando percebeu que a transferência havia sido oficializada. Mateus, agora proprietário de um BMW M8 avaliado em R$500 mil, permaneceu com os pés no chão, consciente de que sua verdadeira vitória não estava no prêmio material, mas na prova irrefutável de que competência e dedicação sempre triunfam sobre arrogância e preconceito. Eduardo partiu em seu Mercedes, sem olhar para trás, levando consigo uma lição cara, mas valiosa, sobre humildade e o poder do talento silencioso. Mateus, por sua vez, ficou observando o BMW que agora lhe pertencia, não como um troféu conquistado, mas como um lembrete tangível de que os maiores desafios da vida são vencidos não com palavras, mas com trabalho, conhecimento e a coragem silenciosa de aceitar o impossível como apenas mais um problema a ser resolvido. A história de Mateus e sua vitória silenciosa se espalharia por Ribeirão Preto e além, inspirando outros a acreditarem que verdadeira excelência não precisa gritar para ser reconhecida. Ela ressoa no ronco perfeito de um motor ressuscitado e na dignidade tranquila de quem prova seu valor através de ações, não palavras. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.